Graça e paz. Boa noite, amada igreja. Queria convidar os irmãos a abrirem o Salmo 85. Se fosse uma igreja que não está habituada com a leitura das Escrituras, como algumas igrejas mais neopentecostais, mais liberais, eu ia falar aquele chavão dos pregadores, né? Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, vai ser... Mas aí aqui não adianta falar isso aqui, os irmãos lêem pra caramba, né? Então tá tudo na paz, vamos ler bastante, né? A gente ama. Salmo 85, eu falei não abri, mas... E eu quero que os irmãos estejam desde o começo, creio que seria importante estarem em espírito de oração, por todos nós, né? Pelo pregador, pelos ouvintes, por todos. Nós já falamos aqui, pastor Maico e eu, que esse assunto sobre o Evangelho é um assunto familiar a todo cristão, a todo filho de Deus, a todo discípulo de Cristo. Qualquer um poderia estar falando aqui, que é apesar de nós. E hoje, em especial, nós vamos estar falando da centralidade dessa mensagem, do âmago, que é a cruz de Cristo. E para isso, meus irmãos, essa é a mensagem da igreja. Não existe uma outra mensagem, é a única mensagem da igreja. Foi para isso que Jesus nasceu, viveu e existiu como homem. Porque ele sempre existiu, mas como homem, foi para morrer na cruz. Ponto. Só para vocês entenderem a magnitude do que nós estamos falando aqui essa noite. A cruz de Cristo é central das nossas vidas, no Evangelho e na igreja do Senhor, no reino de Deus. Amém? Salmo 85, versículo 1 diz assim: abençoaste, Senhor, a tua terra, e fizeste voltar o cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, e cobriste todos os seus pecados. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste do ardor da tua ira. Torna-nos, Senhor, torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e fazes cessar a tua ira sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom. Aleluia. A nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Amém? Senhor Jesus, ajuda-nos essa noite com o teu coração compartilhado conosco, guiando-nos, Senhor, em cada leitura, em cada compartilhar da tua palavra,
sobre tua cruz, Senhor. Essa cruz que é o encontro da justiça de Deus com o amor de Deus. Também nós podemos dizer assim, Senhor. A justiça de Deus aplacada, a sua ira, mas também o teu amor expresso por nós não merecedores. E nós que não merecemos, senão o inferno, que não merecemos senão a morte, porque somos nascidos em pecado, separados de Ti, obstinados, mortos já no nascimento em delitos e em pecados. Nós, Senhor, necessitamos ser salvos, Senhor. Necessitamos da salvação que vem da Tua cruz, do Teu sangue, que nos traz remissão, de uma vez por todas, a nossa condição. E nós estamos abertos à Tua palavra, ao Teu falar, como nós lemos aqui. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar. Fala conosco essa noite, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Fala Tu conosco, Senhor, sobre Tua cruz, Senhor Jesus, que se tornou também nossa cruz, nós que somos o povo da cruz. Nós oramos e agradecemos pelo privilégio de sermos esse povo da cruz. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Já até deixaram um lenço aqui, não sei se foi... Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, dando continuidade àquilo que o Senhor tem nos ensinado, mas nós vamos ter um destaque a cruz de Cristo no centro do Evangelho. Quando nós falamos que a cruz de Cristo, ela é central, ela é o âmago na mensagem do Evangelho, nós não estamos simplesmente falando isso romanticamente, ou porque isso soa forte também, né? Não é nem romântico nem forte, nós estamos falando isso porque isso é bíblico. E talvez o desafio de muitas igrejas é voltar a essa verdade absoluta das Escrituras. Eu quero convidar os irmãos a nós lermos alguns textos. Nós vamos ainda ler textos aqui no Antigo Testamento, Salmo 22. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais de comum aqui na quinta. O Salmo 22 diz assim, versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? As palavras do Senhor na cruz, né? Nós reconhecemos essas palavras. Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, e estendem os lábios e me meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto.
e não há quem ajude. 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressaste em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Aleluia. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós. Semente de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós. Semente de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. 31 e último, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Glória a Deus. Esse salmo, né? Conversava com o pastor Maico, é um salmo muito importante porque ele tem uma conexão, né, com aquilo que aconteceu com o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus na cruz. Então nós temos que ter uma atenção, porque é algo que se cumpre na promessa e na profecia, né? Em toda a Escritura, nós vamos estar vendo isso. Então, eu já vou partir aqui para antes de entrar no assunto ali do ensino, uma última leitura, eu peço compreensão dos irmãos. João, capítulo 18, mas antes nós vamos só ler aqui um trechinho antes. Deixa eu só ver onde está exatamente aqui. Nós vamos ler no capítulo 18, nós vamos ler apenas 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 4, 6, do 4 ao 6, perdão. Olha só que interessante isso aqui. Aqui Jesus se revela de pleno, assim, tipo, né? E olha só o que acontece, meus irmãos. É só em João que está escrito isso. Não sobre a prisão de Jesus, mas esse fato aqui, que vocês vão ler comigo, né? Pelo menos que eu me recordo.
Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, disse-lhe para quem? Disse para Judas, né? E para toda aquela guarda, né? Todos aqueles guardas, né? Que eles foram, tipo assim, muitos atrás de Jesus, né? Para o prendê-lo. Porque como os próprios judeus, o povo, né? Ali de Israel e Jerusalém, todo o entorno, eles achavam que Jesus era um líder político. Eles tinham uma esperança errada, um entendimento errado de quem era Jesus. Ele ia chegar para, tipo assim, para esse governo da terra, para livrar eles, para dar melhores condições, né? Esse era o pensamento de todos, né? Então, eles vão lá mexer com um cara que é influente, que é famoso. Jesus já tinha uma fama na época, então nós não podemos ir despreparados, né? Então eles foram, não só com a guarda do Sinédrio, né? Ali dos judeus, que eles foram com a guarda dos judeus, e também foram com o apoio dos romanos, irmãos. Então são, tipo assim, vamos resumir aqui, 2 exércitos. Vocês estão entendendo? Que eles tinham medo, eles tinham receio de que eles iam encontrar lá. Com esse famoso, com esse homem, né, que todo mundo já tinha, né? Olha que interessante. Jesus disse para eles, a quem buscais? Aí no 5, responderam-lhe, a Jesus Nazareno. E disse-lhes Jesus, sou eu. Meus irmãos, prestem muita atenção nisso. Lógico que eu não vou inverter aqui, mas isso não lembra uma coisa para vocês? O grande eu sou. De toda a Escritura, de toda a história, Deus. Essa aqui é a divindade de Jesus. Quando Jesus fala, sou eu, vocês imaginem a cena comigo aqui. E Judas, que o traíra, estava com eles. Olha o 6, é o 6 o destaque. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram, e o que está escrito aqui? Caíram por terra. Será que eles tinham alguma condição de prender Jesus, se ele quisesse? Se ele dissesse assim, ó, eu não vou ser preso por ninguém, ninguém vai tomar minha vida, ninguém vai tocar em mim. Nós precisamos reconhecer isso, porque senão nós vamos olhar para Jesus, um Jesus muito, muito fragilzinho, né? Muito coitadinho, e isso não existe. Jesus sempre, a Bíblia diz que quando as pessoas ouviam Jesus falar de todas as categorias, né, assim, todas as classes, diz assim, ó, e principalmente os doutores da lei, né, esse fala como se tivesse o quê? Autoridade. Lembram disso? Então Jesus nunca se pareceu fraco, gente. Nunca foi um homem assim, né? Embora aqui não está mostrando que ele derrubou as mesas com chicote, não é que nem ele fez lá quando ele chegou na casa de oração, como ele mesmo chamou, né, a casa do pai, ele chegou lá e derrubou as mesas, pegou o chicote, estalou o chicote. Jesus. Ele não fez nada disso aqui. Inclusive Pedro, quando vai lá arrancar a orelha de Malco, ele vai lá, pega a orelha, cola a orelha de Malco e diz o seguinte, quem fere com espada será ferido, não é assim no reino de Deus. Então assim, eles recuaram e caíram por terra, conforme a autoridade, conforme aquilo que Deus ali se fez carne e se revelou. É disso que a gente está falando. 100% Deus. Nenhum homem faria isso, meus irmãos. Vamos para o texto agora. No capítulo 19, versículo 17. Por favor. E levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, né? E Jesus no meio,
E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. 20. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. É interessante, né? Então, tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a Escritura, que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. Muito importante só esse detalhezinho aqui. A Escritura, ele está aqui dando um panorama geral. Tudo que até então, desde lá de Gênesis 3,15, lembra? A semente da mulher, ferirá a cabeça, o calcanhar. Tudo para que toda a Escritura se cumprisse. É nesse sentido aqui. Não é apenas num sentido de uma profecia, não. É toda a Escritura, irmãos. Tudo até então. É nesse aspecto. Para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Aqui nós vemos o quê? A humanidade de Jesus. 100% homem. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Né? Que nos outros evangelhos, e interessante que a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, a prisão de Jesus, esse período, irmãos, o julgamento de Jesus, porque a gente não vamos esquecer aqui que Jesus foi julgado, lógico. Ele foi julgado indevidamente, né? Eles conspiraram, eles tramaram, mas eles julgaram Jesus, mesmo de uma forma indevida e injusta. E a palavra de Deus, ela vai mostrar nos 4 evangelhos. Tudo são poucas coisas, se não uma coisa tão crucial, tão importante, tão central, que vai estar exatamente nos 4 evangelhos. Até porque João, ele não é sinótipo, ele não é igual a Mateus, Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele é diferente em vários sentidos. Em vários sentidos. Né? Mas é evangelho. Assim como nós vemos em toda a Escritura, né? É um relato. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tá? Essa aqui talvez é uma leitura mais breve. Né? Nós apenas vamos fazer mais uma leitura, irmãos,
Fiquem comigo, amém? Lucas, agora capítulo 23, versículo 26. Nós temos a ressurreição do Senhor, que nós não vamos esquecer, o ponto, né, culminante também, né? Mas hoje eu vou focar mais na cruz, na questão da morte ali, tá? Então vamos lá, Lucas 23, 26, Jesus crucificado, né? Mais um evangelho. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu. Ali, quando iam levando, era a cruz, tá, irmãos? Né? Que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, né? É interessante que no Evangelho de João fala que Cristo estava carregando nas costas, né? Já vou falar, só fazer uma lembrança, conversando com o pastor Michael. Vocês lembram quando Abraão, lá a figura, né, do sacrifício, lá da morte de Cristo, da cruz, está pré-figurado lá em Abraão, o pai, né, que sacrifica o filho, que não precisou, né? Mas ele sacrificou, ele fez o sacrifício que Deus pediu, porque Deus proveu. Deus, no início diz, Deus prova Abraão. É o que diz no início do capítulo, inclusive, né? O que diz a palavra? Que Abraão colocou nas costas de Isaac o quê? A lenha, a madeira. E no início do Evangelho de João diz que Jesus estava com a cruz. Então era um tipo já apontando para Cristo. Como sacrifício, né? Vicário, né? Substitutivo. Né? Que Cristo já... Puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus, esse certo Simão, o Cirineu, 27. E o seguiam, grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. E Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. É que ele está exortando, ele está chamando a atenção, ele está repreendendo elas. Porque elas não sabiam do juízo, da justiça de Deus que ainda estava por vir, né? Mas olha só o que ele está falando. Não chorais por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e peitos que não amamentaram. Com exclamação, né? Detalhe, né? Aqui o versículo, né? Em 30. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? Aqui ele está fazendo uma relação entre ele, né, e elas, entre os filhos delas. Tá, irmãos? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros, salvou. Salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus, aqui no caso é Messias, tá? Né? Esse Cristo aqui é Christos, no grego, né? O 36, e também os soldados escarneciam. Estão lembrando do Salmo 22? Né? Escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, mais uma vez o vinagre, ó. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Romanas aqui é latim, tá, gente? Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que
que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então todo mundo estava zombando, estava questionando a Jesus. Esferas, né? Inclusive o crucificado do lado dele. Olha que interessante isso. Um falso compadecer, né? Uma pena inválida daquelas mulheres ali, né? Não estou aqui criticando de forma... Estou apenas fazendo um comentário sobre o texto, né? Eu vou fazer uma ressalva aqui. Os discípulos homens, praticamente todos abandonaram, somente João ficou. Mas sabe quem é que ficou com Jesus até o final e depois? As mulheres. Foram as mulheres que ganharam a primeira comissão, que serviram de prova. As mulheres não tinham voz, irmãos. Naquela época as mulheres não eram consideradas, tá? Ainda. Elas não tinham voz. Mas foram as mulheres que ficaram, que olharam onde Jesus foi posto depois que foi colocado no túmulo, onde quando botaram a pedra, elas testemunharam tudo isso. Olha que interessante. Foram as mulheres que foram testemunhas dessas coisas. Né? E daí o outro crucificado blasfema dele. 40. Respondendo, porém, o outro repreendia esse que zombava, né, de Jesus. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, né? Então ele reconhece que era um pecador, que merecia ser sentenciado, que merecia ser julgado e que merecia aquela morte, a condenação. Isso é a primeira coisa que a gente tem que analisar nesse segundo malfeitor aqui, nesse segundo crucificado. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. De pronto ele já, né, reconhece que Jesus era justo. 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Esse lembra-te de mim fica por conta, olha só, quando vieres em teu reino. Eu entendo, salva-me. Nesse aspecto. Lembra-te de mim, me ajuda. Né? É nesse aspecto. E disse-lhe Jesus: Jesus, o Senhor, nosso Salvador, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não tem como nós lermos essa palavra e não se colocar no lugar desse homem. Às vezes nós vamos tomar ceia, nós falávamos esses dias isso, se alguém, muitas vezes pode ter um entendimento errado. Se qualquer um de nós, mas eu falo por mim aqui também, se acha digno de tomar ceia, já não é. Já não é. Porque nós não somos dignos. Mas pelo sangue, pela cruz de Cristo, pelo seu perdão, sua remissão, sua justificação, sua salvação, nós tomamos. Ele nos torna seus irmãos, seus filhos, seus discípulos. Não por nós mesmos. Nenhum de nós tem esse coração de se achar digno. Porque só um é. O crucificado. Que nós seguimos. Rejeitado. Nós seguimos esse que é zombado. Agora em setembro, no mês que vem, eu vou fazer alguns aniversários. Sempre em setembro eu faço 2 aniversários. Do batismo, nas águas, e da minha ordenação.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu prego já há algum tempo. Eu sempre encontrei resistência na pregação. Sempre. Eu não lembro de um momento na minha caminhada. Eu comecei a pregar muito cedo, 93, por aí. De púlpito assim, 96. Mas eu sempre fui resistido. Mas eu sei que não sou eu. É a mensagem que eu carrego. Ela sempre foi resistida. Sempre. Dificilmente alguém não se levantou, não se opôs à pregação que ouviu. Eu acho que é um drama de todo pregador. Ele passa, é tipo um batismo para os pregadores, porque eles vão ficando calejados, né? E como diz o próprio apóstolo, né? Vão amando cada vez mais, vão cada vez mais sendo menos amados, até começarem a ser odiados, né? Como o próprio Senhor falou, mas isso se aplica a todos, né? Todos que pregam o evangelho vão ser odiados. João 15. Ele diz: se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Se eu não tivesse vindo e não tivesse lhes falado, eles não saberiam que tinham pecado. Mas porque eu vim e falei, me odeio. Daí ele vai dizer, para que se cumpra, o profeta Isaías diz: me odiaram sem motivo. Mas me odeiam. E vão odiar vocês. E é interessante isso, porque nós vamos encontrar resistência a uma mensagem que ela não coopera com a cultura, porque eu sou seguidor de um crucificado. Eu não posso esquecer disso, de um rejeitado, de um zombado, de alguém que foi rejeitado, da qual bateram nele. É esse que eu sigo. Porque se eu esquecer disso, irmãos, é um problema. Porque tu não está, de fato, conhecendo Jesus na sua plenitude. Porque Jesus é isso também. Nós somos o povo da cruz, porque nós seguimos o crucificado. Acreditem ou não, gostem ou não, essa é a verdade. Aquele que foi rejeitado, que houve vitupério, que houve tudo aquilo que a gente sabe, zombaria, meneavam a cabeça, né? Tipo, meneavam a cabeça, em alguns evangelhos vai aparecer junto com o Salmo, né? 44, e já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se, né, ao meio o véu do templo, o poder do Filho de Deus. 46, e clamando Jesus com grande voz, bradando, né, ali com um rogo, né, assim, talvez com um suspiro último, assim, né? Com aquela última força né? E disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com grande voz ele falou isso. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Isso era necessário para que Deus fosse glorificado. Pelo mundo aqui, irmãos. O centurião, ele não representa os seguidores de Jesus. Ele representa aqui a humanidade. Aqui está falando do mundo. Não é os filhos de Deus. Era um romano, era um centurião, era, né, um gentil, como na época era. Ele não era um judeu, né? Glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Olha que consideração, irmãos. Pôncio Pilatos, ele falou isso, né? Eu quero considerar isso. Esse homem, ele tentou por 3 vezes, né? Mas ali a trama, né? A articulação
né? Tem uma parte, irmãos, é uma palavra difícil de trabalhar até na igreja brasileira, que é a questão dos religiosos. A gente não pode tornar pejorativo isso, porque a nossa religião é pura e imaculada, para com os órfãos, as viúvas e os necessitados. Mas tem uma parte dos religiosos que eles agem assim, infelizmente. E aí nós vemos o reconhecimento do mundo e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome de José, senador, homem de bem e justo, né, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, né, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava ele o reino de Deus. Esse homem esperava essa promessa, né, da chegada do reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, né, e havendo tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro, né, escavado numa pedra, onde ninguém ainda tinha sido posto. Tudo cumprimento da Escritura. E era dia de preparação, né? Amanhecia o sábado. Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro. Lembra que eu falei para vocês que as mulheres ficaram do início ao fim, sem falta? Não foram os homens. Só que, gente, a gente está falando da crucificação, nós estamos falando da morte, nós estamos falando de coisa pesada. Desculpe isso, mas nós não estamos falando de coisa... Se alguém acha que mulher é fraca, está aqui a prova que não. Né? Até caiu a caneta aqui. Ó. Elas foram testemunhas, né? Elas estavam acompanhando, elas queriam ver, né? Onde ninguém havia sido posto ainda, sabe? E viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Então elas estavam acompanhando cada detalhe do amado, do Senhor, do Salvador. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Aqui nós vamos concluir. Essas leituras iniciais, eu não vou... São textos que os irmãos conhecem, né? Agora nós vamos entrar no conteúdo, mas é bom lembrarmos, é bom lermos, é bom nós trazermos à memória, né, essas verdades sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Senhor, sobre tudo que Ele está fazendo por nós aqui, né? Tudo que Ele fez, perdão, por cada um de nós, amém? Vamos entrar aqui, pode passar, filho. Ali nós temos, né, o Evangelho com a mensagem central. Hoje nós vamos falar sobre a sua cruz, que tem a centralidade nessa mesma mensagem, né? O Evangelho é a mensagem central de toda a Escritura, né, da Palavra de Deus. Pode passar. Né? A cruz de Cristo no centro do Evangelho é a nossa intenção, nossos objetivos durante hoje e talvez quinta-feira que vem. Né? É compreender as origens, as implicações da cruz e da crucificação de Cristo, saber o que a cruz de Cristo, né? Saber que a cruz de Cristo é o tema central do Evangelho e do cristianismo, compreender que o plano redentivo foi consumado na cruz de Cristo, né? Com o Senhor e Salvador Jesus Cristo em seu sacrifício vicário. Muito importante esse entendimento. Substitutivo, né? No nosso lugar, nos dando plena condição de um novo e vivo caminho pelo seu sangue, de chegar confiadamente diante do trono da graça, com esperança, com a promessa que estava proposta da salvação. A cruz existe para expressar o amor de Deus e sua justiça. Pelo menos assim em definição, né? Mas não somente isso. É mais. Só que são dois pontos importantes. O amor de Cristo, o amor de Deus e a justiça de Deus, né? Isso se cumpre em Cristo,
na cruz. Essa é a compreensão, né? E depois, no segundo momento, não hoje, nós vamos falar o que significa tome a sua cruz. Será que é a mesma coisa? Já digo que não, né? É diferente. A cruz também, né, já vou falar aqui uma coisa para dar uma quebrada, né? Não é a sogra, não é o sogro, não é o genro, não é uma enfermidade, não é um carro que estraga o tempo todo. São tudo entendimentos errados. E a gente escuta isso no meio da igreja. Minha cruz. Nada a ver. Então nós vamos falar mais diretamente, abertamente, né, sobre o que é tomar a sua cruz pelas Escrituras. Né? Então, pode passar. Vamos lá. A cruz na história, só uma breve, né? A crucificação foi um método de execução utilizado na antiguidade, na Pérsia, em Cartago, Roma, Jerusalém. Inicialmente foram os fenícios. Eu até não botei ali, mas conversando com o pastor Maicon, a gente, né? Então isso é importante entender, não é uma coisa que aconteceu só naquele momento, não era uma coisa nova, já existia. Era a punição, a execução em uma condenação mais severa que existia, isso sim, né? Então, por meio deste bárbaro método punitivo, né, até antes dos romanos, os antigos bárbaros, né, tentavam conter os motins e possíveis revoltas com crucificações, né? Eles chegavam num lugar, eles não tinham muitas leis, muitas ordens, os bárbaros, né? Os fenícios ali, que tudo aquela que é mais antigo, né? Que é aquele momento da história, na plenitude dos tempos ali onde Jesus estava, né? Como homem, eles resolviam assim, chegava lá, o cara dava, tá, então crucifica ele aí para servir de exemplo e já resolve a questão. E o motim, né? Ninguém queria ser crucificado, era um horror, né? Como era a crucificação? Pelo menos, né, não dá para definir assim, resumir, mas era vergonha, era tortura, era um processo violento, né? Sobre tudo isso, aterrorizante. Isso é exatamente o que a cruz representa na época, né? Violento de crucificação, e era olhado com muito horror. Isso aqui é importante, né? Porque quando um pai e uma mãe passavam com seus filhos perto de um local onde tinha alguma crucificação, eram tapados os olhos das crianças e os ouvidos. Tamanho horror, tamanha escândalo, tamanho vergonha e tudo mais, e asco que eles tinham disso, da crucificação. A crucificação, é bom dizer aqui, irmãos, era somente para condenados com crimes. Nós estamos falando aqui de assassinos, de homicidas, nós estamos falando aqui de estrupadores. Imagina assim o que tem de pior assim nos crimes. Foi isso que tornaram semelhante o nosso Senhor. Embora ele não pecou, ele era justo, perfeito, santo. Mas ele foi condenado como tal. Pensa no que tu quiser. O maníaco do parque, quem lembra aí? Igual que Jesus foi tratado assim. Uma substituição penal por nossa causa. Para que a justiça de Deus, a ira de Deus fosse aplacada, para que o amor de Deus fosse expressado. As duas coisas. Nós lemos o Salmo 85. Podemos emprestar ali para que a justiça e o amor se beijassem. Amém? Não precisa dizer amém porque não é a palavra de Deus, mas eu estou conjecturando aqui. Porque é isso que aconteceu na cruz. A justiça e o amor se encontraram num só ato de misericórdia e bondade, mas também de ira e juízo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso amado. Pode passar. A crucificação foi um método de execução utilizado na antiguidade. Flagelação, o condenado levava, né, parte de cima da cruz até o local da crucificação. Isso aqui é encontrado em muitos documentos, não é uma coisa que eu tirei assim
Então, tem, lógico, tem gente que não concorda com isso, mas a gente está livre aqui também para, né? Então, e era amarrado, raramente pregado. Até comentei com o pastor Michael hoje parecido algo, né, sobre uma heresia, né, dos Testemunhos de Jeová, né? Porque no caso de Cristo, Cristo foi pregado, tá, gente? Só para deixar claro. O castigo era tão desumano e tão desonroso que era reservado aos criminosos, aos traidores, rebeldes, escravos e subalternos, né? O cidadão romano não podia ser crucificado. Quando eles falam cidadão romano, era alguém de estirpe, alguém de como é que se diz assim, de posses, né? Vocês lembram que Nicodemos, aquele que encontrou com o Senhor Jesus, ele era considerado príncipe em Jerusalém. Nicodemos, lembram? Então é nesse sentido, era o tipo, né, categorias. Pode passar. Isso aqui, quantos conhecem esse grafite? Isso aqui foi encontrado, vamos ler aqui, ó. Olha só que interessante, irmãos. Grafite pagão do 2º século, século II, tá? Retratando um homem adorando uma figura com a cabeça de um burro crucificado. Isso aqui é um fato histórico, isso aqui está em muitos registros de autores tanto cristãos quanto não cristãos. Então é um facto, né? Ele aconteceu. Uma famosa peça de arte nas paredes romanas, no caso esdrúxula, né? Não tem nada de famosa peça de arte, né? Do início do século III, o grafite Alexamenos retrata 2 figuras humanas com cabeça de burro e os braços estendidos em uma cruz em forma de T, com a legenda: Alexamenos adora seu Deus. Né? O cristianismo foi proscrito, né, na época do Império Romano e criticado por alguns como uma religião de tolos, né, de pessoas burras, de pessoas, né? A caricatura de Alexamenos oferece orações a essa figura crucificada. Era uma forma de representar Cristo. Só que não, né? Com a cabeça de um burro e ridicularizar seu Deus, né? Mas para os cristãos, a cruz tinha um significado profundo, né? Eles entenderam que a morte de Cristo na cruz foi completa. Por Deus, ao ressuscitá-lo dentre os mortos 3 dias depois, esta ressurreição foi um sinal da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Assim sendo zombados por crerem que Cristo era o seu Deus, como um homem que morreu na cruz, como um homem que morreu na cruz poderia ser um Deus? É uma indagação da época, né? Então, desde aquela época, as pessoas eram perseguidas por causa da crucificação, da morte de cruz na cruz, da morte de Cristo na cruz. Desde aquela época, do século ali 2, tá, irmãos? Se não antes, tá? Apesar que na Escritura vai ter o registro do século I, perdão. Desde o século I, não é do século II. Isso aqui já é bem pertinho, né? Essa pinchação que os arqueólogos encontraram revela essa perseguição, né? Para tornar pior o homem crucificado, tinha a cabeça de um burro no desenho. Nós não temos ideia de quem é este Alex, né? Quem ele era. Né? Não sabemos se era uma criança, se era um adolescente, se era um jovem, se era um homem. Nós não sabemos, né? Mas não é difícil imaginar ali o Alex parado na frente desse desenho zombeteiro, vendo seus amigos indo embora e rindo, tendo que decidir se seguir a Jesus realmente valia a pena. E ali ele está diante, embora é uma zombaria, mas ele está diante do quê? Do fato que Jesus morreu na cruz, o crucificado. Nosso Senhor, nosso Salvador. Então essa figura ela é forte, né? Aqui está a expressão em grego, né? Que eu não vou ler em grego, não sou o Michael, né? Mas pode passar, filha, já está, né? Foi no século IV, quando a cruz se tornou, pouco a pouco, o símbolo predileto
para representar o cristianismo pelo seu peso histórico. Aqui nós estamos falando de forma histórica, da igreja histórica. Eu não estou dizendo aqui que a Escritura define isso e tal, porque eu até vou mostrar porquê, mas isso aqui é fato histórico. Apenas eu estou mostrando uma parte histórica, tá bom? Antes de entrar né? Só mais tarde, com a espiritualidade da Idade Média, começou a ser falado de forma mais minuciosa e histórica, né, na cristandade, representando um estado de sofrimento e dor ao crucificado. Atualmente, a cruz é um símbolo muito repetido em suas variadas formas. Daí a gente vai ver aqui essa religiosidade que eu falei antes, que eu não tenho uma outra palavra, mas... Tá? A cruz preside uma celebração sobre um altar ou perto dele, embora, né, há quem tem problemas, há quem não tem, né? Por exemplo, nós poderíamos ter ou não uma cruz aqui. Agora, isso não vai mudar quem nós somos, não quer dizer se nós somos ou não igreja. Poderíamos ter uma bem grandona aqui, sei lá, ou ali, isso também, mas fato é que nós somos conhecidos como o povo da cruz. Isso não tem como mudar, a gente goste ou não, entendeu? Independente disso aqui. A cruz da procissão, né, as procissões que tinha naquela época, né, eles faziam procissões, né, que encabeçavam os ritos, né, de entrada nas ocasiões mais solenes e tal, ela era muito presente, né. As cruzes que colocamos em nossas casas, isso aqui eu botei por conta, às vezes tu vai numa casa, tem lá, né, de católicos, tu vê aquele crucifixo que totalmente, né, fora, né, aquilo ali não representa a nossa fé, nem crucifixo, né, que tem aquele bonequinho ali que não é o Senhor, né, glória a Deus, né, porque ele é o ressurreto, é o Cristo de Deus, vivo, que venceu todas as coisas, né, além de tudo é isso, né. A cruz como enfeite, até como joia, e muitas pessoas usam como pingentes e tudo mais, né? Pode passar. O político e filósofo romano Cícero considerava a crucificação, a punição, isso aqui é um dado histórico, tá, gente? É um registro mais cruel e aterrorizante que poderia existir. Somente a palavra cruz, por si só, deveria estar longe, não apenas do corpo de um cidadão romano, mas também dos seus pensamentos, dos seus olhos e dos seus ouvidos. Olha só a tamanha gravidade que era esse assunto. Naquela época era muito mais acentuada a questão, irmãos, não é como hoje. Porque no Ocidente a gente não tem noção, a gente não passa ali e vê alguém crucificado, isso não existe aqui. A gente não tem essa noção, esse choque de realidade, nós nunca contemplamos, eu nunca vi alguém crucificado, tá, gente? Assim, não pessoalmente. Eu acho que isso, nem sei se é uma prática ainda, tem esses grupos extremistas que eles fazem essas barbáries, né? Tem, a igreja perseguida passa muito por isso, né? Ó, das três formas mais brutais de executar alguém na antiguidade, a crucificação era considerada a pior, tá? Disse Louise Cilliers, autora e pesquisadora do Departamento de Estudos Clássicos da Universidade do Estado Livre, na África do Sul, a BBC News Mundo, né? A serviço em espanhol da BBC. Eu botei isso aqui, irmãos, porque essa aqui foi uma informação de um estudo que ela fez para pesquisar a história da cruz e na época repercutiu muito no mundo todo, tá? Esse assunto. Então, Deus tem os seus meios de fazer as pessoas voltarem a refletir, a pensarem nessas verdades que não tem como a gente desconsiderar, né? Depois vinha a morte na fogueira e a decapitação, né? Queimado vivo, né? Muitos foram queimados vivos por causa da Bíblia, como mártires, né? A gente tem aquela frase pesada, né? Que é pelo sangue dos mártires também, né? A igreja, o evangelho segue, né? Que não é um versículo, né? Pode passar. Ó, agora, olha que interessante, isso aqui o Michael também não tinha conhecimento, eu também não, porque a gente sabia que os judeus não faziam isso até então. Mas isso aqui é um documento de um contemporâneo de Jesus. Um homem que viveu na mesma época, que teve muito contato. Ele não é cristão, tá, gente? Mas tu vê que Deus tem os meios dele de testemunhar
usando quem ele quer. Ele é Deus. Usou o faraó, enfim. Vamos lá. Em Israel, antes da chegada dos romanos, então é antes, né? Esse castigo também foi usado, né? Temos fontes que falavam de crucificação anteriores, a dominação romana, a Terra Santa. Esse aqui, Pérez, é um professor, é um doutor em história, né? A informação surgiu graças ao historiador político, soldado judeu Flávio Joséfo. Esse aqui é a pessoa, tá? Quem, né, o Michael conhece, outras pessoas devem conhecer, talvez aqui alguém já ouviu falar. Ele foi, teve uma entrevista muito famosa no Brasil do Jô, que um irmão, alguém foi lá falar, né, um doutor em teologia, lá em história, em arqueologia, aí que é bem famosão. E ele deixou o Jô Soares embasbacado, assim, sem palavras, quando ele citou exatamente a prova cabal da história, sem ser cristã, sem ser um seguidor de Jesus, sem ser a Bíblia e tal, foram os escritos de Flávio Joséfo. Para quem conhece, ele escreveu a História dos Hebreus. Vocês nunca ouviram falar? Que é um livro grosso, assim, parece uma Bíblia, é muito famoso, é vendido em tudo que é livraria cristã, porque é um livro bem autêntico da época, né, das guerras judaicas, é muito conhecido, né, a história dos Hebreus, tá? Então, eu não vou continuar aqui para não se delongar, mas ali, né, tem toda a forma de crucificação, a cruz não era só de um jeito, tinha a cruz em X, esses bárbaros que eu citei antes, eles crucificavam pessoas nas árvores. Eles não davam nem trabalho de cortar e fazer, eles chegavam, viam uma árvore, ela, tá, papá, né? Pé, mãos e crucificavam, né? Pode passar, filho. Aqui é algo que eu quis escrever. A cruz é mais que um símbolo, muito mais. Ela é o âmago do evangelho, da pregação. A nossa pregação sem a cruz é uma pregação vazia, de sentido, né? A cruz é o símbolo radical, primordial para os cristãos, né? Tempos modernos, né? Na cristandade, a cruz representa a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, a remissão de pecados, a justificação, representa um monte de coisas. A redenção, de uma vez por todas, né? Segundo, né, Jesus, ele venceu a morte, venceu tudo ali, né? O inferno, tudo. A condenação, né? E trouxe para nós salvação. Mas por que a cruz é central? E particularmente, porque Paulo, né? E aqui a gente pode entender a Escritura, né? Só para não ficar na conta do homem, né? Que foi movido, mas a Escritura é inspirada, a palavra de Deus, né? Mas por que Paulo só se gloriava na cruz? E deixava enfaticamente declarado para todos, né? Chegou ao ponto de dizer assim, olha, com vocês eu não tenho mais nenhum outro assunto, eu não tenho interesse de falar mais nada, somente o quê? A cruz. Por que será? Né? Vamos ler um texto. 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos fazendo essas incursões aí. A partir do versículo 10. Podia ler desde o 1, mas só para nós ganhar tempo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais a mesma coisa, né? E aqui é interessante, né? Porque ele está aqui fazendo um rogo à unidade, né? Então, ele está dando aqui uma chamada, ele está aqui fazendo uma exortação, uma demonstração à igreja em Coríntios. Que aqui os da família lá, né, de Chloe, teve algumas denúncias dessa mesma época aqui, né? A gente tem um cenário ali, mas aqui ele está fazendo uma chamada à unidade da igreja. E olha o que ele vai dizer. Que digais a mesma coisa. E não haja entre vós dissensões, né? Antes sejais unidos em um mesmo pensamento
e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, foi comunicado pelos da família de Cloé, não é Cloé, Cloé, perdão, que há contendas entre vós. Quero dizer isto, quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aqui é os super espirituais, né? Não é positivo não isso aqui, irmãos, tá? Aqui ele está exortando a igreja. Quando ele fala assim, eu sou de Cristo, pode parecer que aqui é positivo. É positivo no sentido da palavra, mas aqui é uma exortação, é uma crítica, porque aqui era, tipo assim, eu sou de Cristo, eu só me sujeito a Cristo. Pastor Maico, mas bem capaz. É nesse sentido aqui. Nessa época existiam pessoas assim, cavalos selvagens, né? Insubordinados, é isso aqui que ele está falando. Que não se sujeitavam a ninguém, a nenhum tipo de autoridade, muito menos o pastor, muito menos a ele, que tinha plantado aquela igreja e tal, né? Então aqui é uma crítica, não é um elogio. E essa pessoa está prerrogando para isso. 13. Está Cristo dividido? Daí ele já dá exatamente daquele último ali, né? Eu sou de Cristo. Daí ele já vai, né? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Prestem atenção nessa ênfase, irmãos. Para ele ali, movido, recebendo a palavra inspirada de Deus, ele está mostrando o âmago, o X da questão. Ou foste batizados em nome de Paulo? Eu lembro uma vez que o pastor Maico estava expondo Romanos, que ele falou de uma forma tão tremenda assim sobre a questão do batismo na morte e ressurreição de Cristo. O novo nascimento, a regeneração, que ali tu ganha a nova maneira de viver. É nesse sentido. Porque é o mesmo autor, aqui é o mesmo homem movido, santo homem de Deus, movido pelo Espírito Santo, como diz a Escritura. Aí ele vai dizer o seguinte: dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, vou ter que botar, não acredito, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém disse, a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosses batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Ele está sendo bem sincero aqui, né? Ele podia ter esquecido, né? Agora prestem muita atenção nisso aqui, irmãos. Olha que interessante. 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, né? Mas para evangelizar. Então aqui nós já estamos falando do Evangelho de Deus. Ele vai continuar, não em sabedoria de palavras, mas para a cruz de Cristo, se não faça vã. Desculpe, se não faça vã. Ou seja, então não era, naquela época, eles tinham sofistas, tá? Que eram os filósofos. Então eles buscavam muito conhecimento, os gregos. Então era muito a retórica, tinha grandes pregadores. Apolo era um baita de um pregador, um homem poderoso na palavra. Pedro não ficava atrás. Lembra de Atos 2? Nossa, que pregação, movidos pelo Espírito Santo. E Paulo, ele era um excelente teólogo, mas talvez não foi um pregador assim tão... Só que foi, né? Só que tipo, para alguns, né? Essa fala, eu entendo que há divergência. Agora olha o 18. Porque a palavra da cruz, conhecido de todos nós, né? É loucura para os que perecem. Mas olha que interessante, aqui vocês vão se lembrar de outro texto. Mas para nós, que somos salvos, é o que, irmãos? É o poder de Deus. O que a Bíblia fala que é o poder de Deus? O Evangelho de Cristo. Romanos 1. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século?
porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus que buscam sinais, maravilhas, prodígios. A história dos judeus é repleta disso. Deus abriu o mar, teve lá o maná, a coluna de fogo, a de nuvem, né? Tantas coisas que Deus fez. A serpente de bronze, a haste erguida por Moisés, né? Que vai lembrar de João 12, onde Cristo vai dizer, né? Quando eu for erigido, eu atrairei todos a mim, todos vão da crucificação ali. Então a figura, o tipo da haste de bronze na mão de Moisés significa isso. Pela loucura da pregação, irmãos, os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós quem? Nós, os filhos de Deus, os seguidores de Cristo, os que amam a cruz de Cristo. Nós amamos a cruz de Cristo? Pregamos a Cristo crucificado. Nós somos seguidores do crucificado. A quem tu segue? O crucificado. Quem vocês são? O povo da cruz. Está certinho, irmãos. Está certinho. Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está aqui a explicação. Ele explica, né? Fica claro, né? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Agora, olha isso aqui, irmãos. Mas vós sois deles em Jesus Cristo, ao qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia! Mas vós sois dele. É que ele está trazendo a memória, né? Uma coisa boa, assim, que nos faz alegria da salvação, que nos faz sentir o amor de Deus e ver que Deus é justo. Foi feito, o qual nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E o próprio apóstolo ele vai dizer que ele não quer se gabar, ele não quer se gloriar em outra coisa que não seja a cruz de Cristo. Em concordância com... Ele não vai se gloriar em outra coisa. Gloriar, em alguns sentidos, irmãos, é gabar-se, mas não é gabar-se daquele sentido altivo, tá? É no sentido de valer-se, de apossar-se. A gente não é assim, neopentecostal, né? Às vezes é um pouquinho, né? Mas, tipo, a gente tem que se apossar. Porque se eu tomo uma verdade para mim, ela passa a ser minha, sim ou não? Se eu vivê-la, se eu praticá-la. É isso. E o apóstolo vai dizer, né? Eu não me glorio em outra coisa, senão somente na cruz de Cristo. Abram comigo já vou
falando dessa centralidade, já vou ler aqui, 1 Coríntios 15, vamos aproveitar aqui, por favor. Também vos notifico, irmãos, eu vou ler aqui, tá, irmãos? O evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como vou tenho anunciado. E ele falou que a cruz é o poder de Deus, a mensagem da cruz, que é loucura, que é escândalo, que ele se gloria, né? Se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, 1 Coríntios 15, 4, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, aleluia, dos quais vive ainda a maior parte, naquela época, né? Mas alguns já dormem também, né? Já estavam mortos, nesse sentido. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, ele repete, né? E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, por último, né? Para mim, eu, Paulo, né? Aí dizem que Paulo não teve com Jesus, não falou com Jesus, né? Será isso que a Escritura diz? É o que está dizendo aqui, é que ele apareceu para Paulo, que ele falou com Paulo. Eu sou a quem tu persegues, Cristo. E Paulo, o que ele diz, lembram? Senhor, lembram? Ele chama Jesus de quê? Senhor, meus irmãos. Por mim, esse derradeiro de todos, como versículo 8, né? E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, né? Que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Meus irmãos, prestem atenção agora nisso aqui, porque isso aqui é muito importante sobre a nossa fé, na cruz. Vocês vão entender, vamos ler aqui. Ele está afirmando ali, ele vai dizer sou o que sou. Aí ele vai dizer assim, 11, né? Então, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, não vou entrar no mérito aqui, todavia, não eu, mas a graça de Deus, apesar de mim, que está comigo. 11, então, sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. A igreja, né? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, aliás, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Uma pergunta, perdão. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação. E também vã a vossa fé. Ele está falando da cruz, irmãos. Da morte e da ressurreição. Para isso é necessário uma cruz. Porque a glória da ressurreição, do cumprimento da promessa única, do propósito de Deus e da salvação, que é o meio para alcançar esse propósito, a gente pode aprender algo com Jesus. E, meus irmãos, não há glória sem cruz. Não foi assim com Cristo, não foi assim com os apóstolos, não vai ser assim com a gente. Que fica para outra, né? Cada um tem que tomar a sua, né? Na outra vez nós vamos falar isso aí. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também é vã a vossa fé.
Então a gente prega, é vão, e a fé de vocês é vã, ou seja, é tudo falso. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Ele está conjecturando, tá, irmãos? Se na verdade os mortos não ressuscitam, né? Porque era ali a heresia, né? 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ponto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados. Não houve remissão, não houve perdão, resgate, redenção, salvação. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Não há esperança para ninguém. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, segundo as Escrituras, como diz lá no início do capítulo. E foi feito as primícias dos que dormem, né? O primogênito dentre os mortos. Porque ressuscitou. Aleluia. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós vamos ser ressuscitados um dia. Caso, né, o Senhor vier e a gente estiver já mortos, né? Porque assim como todos os mortos, todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, né? Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Na sua vinda, né? Já é um assunto que o pastor Michael tem tratado direto, hein? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, né? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, né? Por consequência do pecado, né? Ela é o salário do pecado. Até aqui tá bom, irmãos. Então aqui nós vemos como é crucial, como é vital a nossa fé estar alinhada com a Escritura. Porque se nós tentarmos remover, irmão, a cruz do centro do Evangelho, da base que firma a nossa fé, o que nós estamos pregando, irmãos? Tá, vamos lá. O irmão quer pregar sobre o reino de Deus. É um assunto importante, não é? Alguém pode entrar no reino de Deus sem a cruz? Não. Pode escolher outro assunto aí. Sobre o propósito eterno, né? Tão familiar para todos. Alguém pode cooperar e adentrar na eternidade para o cumprimento, na consumação dos séculos, ao propósito eterno de Deus, né? De ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, estar lá na casa eterna, na mesa eterna, com os irmãos eternamente, por meio de Cristo Jesus, sem a cruz. Alguém pode, irmãos? Há uma forma de nós negarmos, nós não reconhecermos que Cristo morreu e ressuscitou na cruz, derramou o seu sangue para a remissão dos pecados? Não tem jeito, irmãos, a gente não consegue fugir da cruz. Como é que a gente não vai amar algo tão central assim? Não nos identificar? Pode passar ali, filho. Não, peraí, desculpa. Volta ali um pouquinho. Né? Mas, não, eu já... Isso. Né? A igreja, pois, estava certa quando escolheu, digamos assim, o símbolo, né? Que usaria para representar a fé cristã, mas as opções eram muitas. Né? Vamos ver aqui, ó, se a gente fosse, né? Quem lembra do peixinho lá, o Ictus, né? Que era para, né? Chegava ali, diz a lenda, né? Fazia com o pezinho assim, aí vinha o outro, né? Se identificava ali, né? Se é uma lenda ou não, irmãos, pelo menos, né?
Era uma forma de comunicar, porque naquela época o cara, né? Isso era tomar a cruz, viu? Era literalmente morrer por amor de Cristo do Evangelho. Né? Já fica um insight para, né? Então vamos lá. Vamos ver outro aqui, o barco, que serviu de púlpito para Jesus, né? Sabia que teve igrejas na época medieval que tinha um barco no meio da igreja, né? Assim, eu não sabia disso, né? Porque foi o primeiro púlpito de Jesus, dizem que foi o barco, né? Assim que ele mais pregou, aliás, um dos, né? Vamos aqui também, né? Tem mais aqui. A pomba, né? A pomba, né? A pomba, o símbolo do Espírito Santo ali, né? Vamos ver o que mais aqui. Enfim, o peixinho, a manjedoura. Né? Tem mais. Irmãos, esses símbolos, eles não dizem nada. E é até bom que a gente não bote coração nessas coisas. Né? Mas a gente não pode misturar o fato de nós não criarmos imagem, escultura, idolatria a símbolos. Isso sim é um pecado contra Deus. Com a representatividade do que é a cruz. Nesse caso, a cruz não se aplica. Existia, a gente pode lembrar aqui, aqueles que se envergonhavam da cruz, que não queriam ser perseguidos, nós lemos isso até por causa da cruz, queriam viver piedosamente, mas por causa da vergonha de não serem perseguidos, as duas coisas, eles tinham vergonha da cruz de Cristo. Né? Pode passar. Então a cruz é mais que um símbolo, né? Nesse caso, né? Citações até hoje sobre a cruz, isso aqui eu achei legal, porque eu dei uma lida, né? Vou citar algumas aqui, Atanásio, né, o Sinaíta, né? Que foi um daqueles apologetas lá dos primeiros séculos, né? Esse cara derrotou um monte de herege, né? Esse irmão, né? Perdão. A cruz de Cristo é o lenho da vida. Por uma árvore, né, veio a morte, mas por uma outra árvore veio a salvação e a vida eterna. Comemos desse fruto, né, e temos a imortalidade. Atanásio, né, o Sinaíta de Alexandria. Né? Lógico, é uma linguagem da época, assim, mas é muito interessante o que ele está falando aqui. Né? A questão da madeira ali, ele está usando... A coisa veio da árvore, daí ele pegou uma coisa mais, né, da origem da cruz, assim, para ele e tal, né? Ó, todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio na carne é um anticristo. E todo aquele que não confessa o testemunho da cruz é do demônio, né? E quem perverte as palavras do Senhor segundo os seus próprios desejos, ou seja, a pessoa que ela quer transformar o evangelho porque ela não é transformada pelo evangelho, então ela vai usar subterfúgios de ideias, de ideologias, de filosofias para tentar modificar o evangelho, né, conforme os seus próprios desejos. Diz que não há ressurreição nem juízo. Esse tal, né, é o primogênito de Satanás. Esse que é muito conhecido, Policarpo, né, de Esmirna, né, um dos bispos ali, no ano 70, primeiro século, ou segundo? Não, primeiro século. Ele foi discípulo do apóstolo João. Então ele teve contato bem interessante, irmãos, esse Policarpo aqui, né? Quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Você vale um Deus crucificado. Uau! Agostinho de Hipona. Lógico, não vamos entrar aqui pela questão do antropocentrismo. Tem um sentido que ele está falando da questão do valor do que Cristo fez. Cristo era Deus. E Deus foi crucificado nesse aspecto. Jesus não deixou de ser Deus simplesmente assim. Somente um Deus poderia ter feito o que Jesus fez. Ele não se esvaziou da sua natureza. Ele nunca deixou de ser 100% homem, 100% Deus. Tá? Né? Tem um livro, eu tenho esse livro, inclusive, né, o Imitação de Cristo, que diz assim, ó, como, pois, buscas tu um outro caminho para entrar no céu, se não seja o caminho
real da Santa Cruz. É uma questão, um questionamento que ele está fazendo. Ele discorre, são uns capítulos, é bem interessante ali, ele dá um foco, né? Na época ele fala assim, a gente não tem noção, irmãos, como era cruel assim, tu reconhecer que tu era um seguidor de Jesus. Porque tu entrava num dilema, às vezes era reconhecer e morrer. Isso era tomar a cruz, naquela época. Ser queimado, ser usado como lamparina por Nero nas ruas de... É nesse sentido, perder a vida, renunciar a tudo, negar a si mesmo. Tá tudo ligado, irmãos. Né? Pode passar. Aqui já tem os mais conhecidos, né? O Billy Graham, né? Falou bastante sobre a cruz. A última mensagem do Billy Graham para 100 anos, 99 anos, foi sobre a cruz, né? Muito boa. Deus provou o seu amor na cruz quando Cristo, pendurado ali, sangrou, ali morreu, e foi Deus dizendo ao mundo, eu te amo, né? É o Billy Graham, a forma dele, né? Sempre o amor, assim, muito profundo, né? Milhares de pessoas se converteram, Deus usou esse homem, glória a Deus, né? Por esse entendimento. Spurgeon, né? Ele levou a cruz não para que você escapasse dela, e sim para que pudesse suportá-la. Tem todo um capítulo sobre isso, isso é um livro que eu tenho, antigo. É bem interessante. Quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva, né? A marca da fé é a luta contra o pecado, né? John Piper, né? Conhecido também, atual, né? A cruz é o último argumento de Deus. Spurgeon, né? Tome tua cruz. O irmão chega ali, aí o pastor olha assim, vamos orar, vamos. E no final assim, irmão, toma tua cruz. Devia bastar, né? E às vezes o irmão vem procurar, a irmã vem procurar um defensor, um advogado e tal, né? Será que não deveria bastar um conselho assim, simples? Irmão, toma a cruz. Irmã, toma a cruz. Faz o que Jesus pediu. Que belo conselho, hein? Pode passar. Bom, tem mais, eu não vou... Marshall Lloyd Jones, vou ler só essa aqui do Marshall Lloyd Jones aqui. Pode voltar aqui. A cruz me diz que nada do que eu possa fazer me porá na condição de reto para com Deus, e que toda a minha fé em mim mesmo, em minhas boas obras, em minha justiça, em minhas boas ações, em minhas belas ideias, não passa de trapo de imundícia, esterco e refúgio. Né? Dr. Martin Lloyd Jones. Né? Então, pode passar. Lutero falou da importância da cruz de forma geral, né, naquilo que a gente entende, na reforma. Né? Isso aqui, eu acredito que a gente pode... O tempo já... Não, que daí a gente pode retomar na próxima. Isso, que aí é um ponto... A reforma é bem importante, né? Porque eles estão retomando algo, tipo assim, de doutrinas esquecidas, abandonadas pela igreja. E Lutero vai muito bem nesse assunto. É muito interessante o que ele traz, né, da importância do centro, né, que a cruz tinha até então, e parece que ela foi deslocada, né? O próprio Marshall Lloyd Jones também dizia algo parecido, que o dia que as igrejas botassem o púlpito para o lado, a gente ia entender que a palavra ia ser colocada em segundo plano, né? E daí também falou a mesma coisa sobre a cruz, né? Quando a cruz fosse colocada de lado, é porque daí a gente ia ter uma vida, né, à mercê de nós mesmos, né? Essa frase do Martin Lloyd Jones é muito interessante, porque eu estava falando com o pastor Michael, né? Ele era um médico muito bem sucedido, ele atendia a família real da Rainha Elizabeth, então ele realmente tinha gabarito, currículo, tudo, e ele foi chamado por um pároco da capela de Westminster. E esse homem disse assim, não existe privilégio maior do que pregar o evangelho. E ele, na hora, ele ficou... O que esse cara está falando, assim, esse irmão, né?
E ele foi rever a vida dele, foi refletir, e ele decidiu abrir mão e se tornar um pregador. E não qualquer pregador, né? Um pregador bíblico, expositivo, né? Um homem que ajudou muito a igreja da época dele e até hoje, né? Deus usa ele assim, né? Um homem falível, inerrante, pecador como nós, mas que preferiu mais ao Senhor. Preferiu mais ao Senhor do que a sua carreira de médico da rainha, né, e seus status. Ele preferiu mais o Senhor, né? Preferiu mais a cruz, né? Porque a cruz é renúncia, a cruz é o negar a si mesmo, é tomar a cruz, é morrer, é amar mais a Deus, também. Não se resume a isso, mas também. É a questão de priorizar, né? A gente tem dito, né? Priorizar o que Deus prioriza, amar o que Deus ama, buscar o que Deus busca. Alguém que carrega a sua cruz faz isso, porque foi isso que Cristo fez. Foi isso que ele fez, carregando sua cruz até o fim, né? Então, é um assunto muito amplo, muito profundo, irmãos. A gente talvez vai arranhar a superfície. Não tem como a gente, né? Nós vamos ter mais um encontro, dois, a gente não vai conseguir, assim, esgotar de jeito nenhum. Mas a gente pode trazer uma reflexão essa noite, para nós aqui, para todos nós, né? Qual é a posição, em que lugar a cruz de Cristo está na nossa vida? Na nossa família, na nossa casa, na igreja que nós congregamos, na nossa pregação, no nosso testemunho. Eu não estou dizendo que tu tem que sair na rua com uma camiseta com uma cruz gigante assim, né? Eu não vejo problema também, nenhum. Nem que tu tem que andar com um crucifixo. Eu tenho um, né? O meu tá meio, deixei ele meio... Não é nada, crucifixo não, perdão. Uma cruz, né, de madeirinha ali, que eu ganhei. Não é isso que eu estou dizendo. Um boné, né? Ou o número de postagens. Não é sobre isso. Porque hoje em dia as pessoas estão nas telinhas, né? E a gente deve pregar onde as pessoas estão. Amém? Então, se as pessoas estão lá no celular, estão no computador, estão na televisão, e nós tivermos esse alcance, nós devemos ir lá pregar lá também. Então, se eu amo a cruz, eu vou falar dessa mensagem. Essa mensagem de salvação, de redenção, de resgate, de remissão, né? Que Cristo operou por nós e é central até na vida dele. Porque o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia, o cumprimento da promessa que Jesus teve, irmãos, foi morrer na cruz e ressuscitar. Disso depende nossa fé. Depende, eu não sei como é que está a tua relação, teu amor, teu interesse pela cruz de Cristo. E eu não quero criar aqui um amuleto ou uma espécie de crendice, não é disso que eu estou falando. Mas vale a pena a gente lembrar que o que segurou, sou eu, né? Não foi aqueles pregos lá, foi a justiça de Deus e o amor de Deus por nossa causa, no nosso lugar, pelos nossos pecados. Tudo isso Ele fez por nós. Ele sofreu, Ele nos redimiu, Ele morreu, foi crucificado a pior morte, né? Então, em conclusão, eu queria deixar uma pergunta para os irmãos, né? Como está a nossa relação com a mensagem da cruz, que é o poder de Deus para a salvação de muitos?
Porque nesse sentido é ilimitado, né? Como o pastor Michael me falou, né? E eu creio nisso. A cruz é a expiação ilimitada. Mas, todavia, entretanto, porém, é só os que creem. Nós não cremos aqui no universalismo barato, né? Tipo, se não tiver fé e arrependimento, então, né? Amém, irmãos? Deus abençoe, que o Senhor guarde o nosso coração, tudo aquilo que é dele, a sua palavra, e sempre tenha um lugar na nossa mente, no nosso coração, gravado na nossa retina, né? Nos nossos olhos, a cruz de Cristo. Que é loucura para o mundo, né? Que é escândalo para alguns, que é vergonha para outros. Tem até na Escritura, na quinta-feira que vem, tem até os inimigos da cruz, né? Bom, eu vou trazer aqui alguma coisa, vale a pena, que é os libertinos, né? Aqueles que não se arrependem, que vivem como querem, tipo aqueles que vivem como se fosse, mas não são. Tem todo um aspecto de hipocrisia. Filipenses 3, né? Nós vamos ter que falar sobre isso também, né? São inimigos da cruz. O apóstolo ali não poupa, né? Então é muito interessante. Então, estamos juntos, como o povo da cruz, seguidores desse crucificado, né? E desse ressurreto, desse Senhor e Salvador, nosso amado, né? Que nos salvou e nos libertou. Amém, irmãos?